Então, continuando, eu estava falando para vocês que a mitocôndria é uma organela extremamente importante, porque é através dela que a célula faz a respiração celular, né? Essa célula tem que respirar, tem que ocorrer trocas gasosas, e é através da mitocôndria que isso acontece. Então, existem várias organelas, né? Nós temos o lisossoma, que faz a digestão celular, os ribossomos, retículo endoplasmático liso, rugoso. Alguém poderia falar assim: nossa, Amanda, eu preciso decorar tudo. Não, você não precisa decorar. Você precisa conhecer, tá? Existem aí tabelas, todos os livros de anatomia apresentam, os livros de fisiologia, os livros básicos de biologia. Então, em algum momento da vida estudantil de vocês passaram por essa informação, né? Então, aqui tem uma tabelinha bem simples, retirada de um livro de biologia, tá? Então, olha só, as microvilosidades. Aonde que estão essas microvilosidades? Está presente na membrana celular. Então, as células eucariontes, elas possuem uma membrana celular que nós chamamos de fosfolipídica, e ela é dupla, né? E a gente vai voltar nesse ponto mais na frente. Mas esse arranjo aqui de fosfolipídios faz com que essa membrana seja seletiva. Ela permite entrada e saída de substâncias que possam ser interessantes para essa célula. Nutrientes, né? Oxigênio, sais minerais, proteínas. Então, através dessa seletividade da membrana celular, que ocorre as trocas gasosas, os transportes intra e extracelular. Lá na frente a gente volta a falar deste assunto. Só que essas microvilosidades, elas estão aqui nessa superfície da membrana celular. Isso faz com que essa membrana ela seja mais seletiva ainda, tá? Então, qual que é a função, das microvilosidades? Aumenta a área de superfície para absorção. Então, aquilo que eu falei para vocês, permite uma seletividade melhor, tá? Para o que entra e o que sai nessa célula. Então, qual que é a função da membrana celular? Então, é ela que faz, né, a passagem do meio extracelular, ou seja, do que está fora da célula, para o meio intracelular, para o que está dentro da célula, tá? Dentro dessa célula, existe uma substância gelatinosa, que nós chamamos de citossol. Então, a composição interna dessa célula, se a gente pegar uma célula e romper essa célula, vai sair uma espécie de gelatina de lá de dentro. Essa gelatina nós chamamos de citossol. E esse citossol, ele é rico em nutrientes, né? Então, íons, sais minerais, lipídios, proteínas. Então, são vários nutrientes que estão dentro dessa célula, tá? Outra organela importante, os lisossomos. Os lisossomos, ele faz a digestão celular. Então, organelas que não estão funcionando bem e que possam trazer algum problema para essa célula, alguma bactéria intrusa que acabou invadindo essa célula, vírus que entrou nessa célula, né? Então, os lisossomos, eles fazem a digestão celular, eles acabam digerindo aquilo que não é importante mais para aquela célula, ou até mesmo algum nutriente que possa dar força, nutrição para essa célula, tá? Outra organela, complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, tanto faz, tá? Ele acaba empacotando, armazenando as proteínas que são produzidas por outra organela, pelo retículo endoplasmático. Então, nós temos uma organela que produz proteína, e quando eu tenho um excesso de proteína nessa célula, qual ela não vai utilizar, eu armazeno. Aonde que eu armazeno? Para uma situação de emergência, um jejum prolongado, eu armazeno dentro do meu aparelho de Golgi, né? Então, a célula tem uma organela chamada complexo de Golgi
ou aparelho de Golgi, onde eu faço o armazenamento das proteínas que foram produzidas por outra organela, pelo retículo endoplasmático, tá? Nós temos quem também? As mitocôndrias, como eu falei para vocês, responsável pela respiração celular. A célula não tem pulmão, né? O pulmão é um órgão do organismo humano, claro. Mas as nossas células, inclusive as células que formam o pulmão, têm que respirar. Então, a célula responsável pela essa respiração, a organela responsável pela respiração dessa célula chama-se mitocôndria. Então, é ela que faz a respiração celular, tá? Nós temos outra organela chamada centríolos. E o centríolos, ele dita, né, a direção da reprodução, da replicação do material genético, do DNA, tá? Então, é ele que dita o ritmo dessa replicação do DNA. Se o DNA, o que o DNA vai replicar? Então, é uma célula extremamente, uma organela. Uma organela totalmente envolvida com o núcleo celular. Já que a gente falando de núcleo, o que tem no núcleo? O núcleo é a organela responsável pelo armazenamento do material genético, né? Toda célula tem um material genético, DNA ou RNA. E dentro desse material genético estão as características dessa célula. Se essa célula vai ser uma célula do tecido ósseo, se vai ser uma célula do tecido nervoso, se vai ser uma célula do tecido epitelial, da pele, né, tecido tegumentar. Se essa célula vai ter uma função de replicação rápida, de regeneração rápida, ou se vai ser uma célula que não vai se regenerar, como por exemplo os neurônios. Então, todas as informações das células estão contidas dentro do núcleo, tá? Então, é uma organela extremamente importante. Retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso e o liso. O rugoso, ele tem a sua função de produzir proteínas. Então, aquelas proteínas que servirão de alimento para aquela célula, né? Então, aonde elas são produzidas? Pelo retículo endoplasmático rugoso. E o liso, o que o liso faz? O liso, ele produz lipídios, gordura, tá? Então, que também irão fazer parte ali do sistema de alimentação dessa célula, tá? E os ribossomos, que também estão totalmente envolvidos com a replicação celular, estão envolvidos lá com o RNA, ele que faz a síntese de proteínas que o DNA e o RNA irão utilizar para fazer as suas replicações. Então, olha só, eu não preciso decorar isso, eu preciso conhecer. Eu tenho que saber que uma célula eucarionte apresenta organelas, são todas essas organelas, existem mais, mas essas são as principais, que elas apresentam essas organelas e que essas organelas possuem funções específicas, tá? A célula funciona de forma correta, essa célula é capaz de se replicar e desenvolver características específicas para suas funções celulares graças a essas organelas. Essas organelas só estão presentes em células eucariontes, que são os tipos da nossa célula, por exemplo. Planta tem célula eucarionte? Tem, tá? Então, as plantas, os vegetais, eles também são seres vivos complexos. A planta não faz respiração através do quê? De fotossíntese. Olha uma reação química extremamente importante, é totalmente o inverso nosso, né? Nós inspiramos oxigênio, então o oxigênio entra e expiramos, ou seja, expulsamos o gás carbônico. A planta faz o contrário, né? A planta, ela coloca para fora o oxigênio e absorve o gás carbônico. Então, por isso que é importante nós termos plantas, né? A importância aí das florestas, das árvores,
sempre produzindo oxigênio para que a gente possa respirar. Não só as plantas, né? Mas toda essa parte dos vegetais é extremamente importante. Animais, não só animais racionais como nós, seres humanos, mas os animais em si, né? Todos os animais aí, cachorro, gato, peixes. Então, todos os animais aí em questão apresentam essas células eucariontes, tá bom? Células complexas, organizadas, que apresentam organelas específicas e principalmente um núcleo com um DNA ou RNA, tá? Com material genético. Tudo bem? Então, olha só, como eu falei para vocês, através dessa função genética, né, com essa informação genética que está contida dentro do núcleo, essa célula vai se diferenciar formando o quê? Os tecidos. Eu não falei para vocês lá no comecinho da aula que nós temos células e o conjunto dessas células forma os tecidos e o conjunto desses tecidos formam os órgãos, vários órgãos formam o sistema, vários sistemas formam o organismo. Então, é uma escadinha que nós estamos subindo, né? Então, olha só, esse conjunto de células, né, conforme essas células vão se diferenciando, eu tenho os vários tipos de tecido. Então, eu tenho tecido muscular, eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho tecido epitelial, eu tenho o sangue, que ele é considerado um tecido, tá? O tecido ósseo, tecido adiposo, tecido nervoso e o tecido cartilaginoso. Então, eu tenho vários tipos de tecidos. Esses tecidos são formados pelas células eucariontes. Cada célula possui uma informação genética. Conforme essa informação genética, eu tenho os vários tipos de tecido, formando os vários tipos de órgãos, que formam os vários tipos de sistema e acaba formando quem? O nosso organismo. Olha só, gente, eu peguei uma foto, posição anatômica, não importa o idioma, aqui está em espanhol, mas não importa, a posição anatômica é uma só, tá? Então, mais uma vez eu coloquei essa foto para que vocês vejam que isso é universal. Então, olha só, posição ereta, né? Braços, né? Membros superiores estendidos ao longo do corpo, palmas voltadas para frente e aberta. Membros inferiores estendidos um ao lado do outro, pés voltados para frente, cabeça erguida, tá? Então, posição anatômica. Tudo bem? Esses tipos de tecidos nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar à vontade na plataforma, me chama no WhatsApp, manda uma mensagem no grupo, no individual. Fiquem à vontade que a gente senta e conversa e tira essas dúvidas, tá bom? Por hoje é só, turminha, só uma aula introdutória aí de anatomia e fisiologia, para que vocês conheçam um pouquinho dessa disciplina que nós vamos passar um bom tempo juntos, tá? Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.